Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast com o objetivo de mostrar a realidade dos brasileiros que vieram para cá em busca de uma vida melhor. Esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify. Um abraço pra galera do Instagram que tá nos acompanhando ao vivo, em live aí. É isso, logo nós vamos começar as nossas lives pelo YouTube também, né? Só um pouquinho de organização da parte da piazada aqui, a gente já vai Gurizada Eu acho que a gente deveria fazer da meia-noite às 6 da manhã, que é um período que nós não estamos fazendo nada Tá, nesse momento. e o casamento? É verdade. O casamento vai pro saco, precisa né? manutenção, né? Manutenção do casamento. Pessoal, lembrando vocês para se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E compartilhem esse vídeo, põe um like aí que ajuda o YouTube a entender que o valor, que o conteúdo é de valor. E assim ele acaba entregando para mais pessoas como você, que tem o mesmo interesse de saber como é a vida aqui fora e quais são as coisas que você deve fazer e coisas que você deve evitar, né? É isso aí. Vamos falar então da nossa parceira. Você já se perguntou de onde realmente vem a tua história e o que significa carregar um sobrenome italiano? A busca pela cidadania italiana vai muito além de um passaporte ou de uma oportunidade na Europa ou ao redor do mundo. Nós temos aí ultimamente um decreto que está tentando tirar um pouco nosso direito de fazer o pedido da dupla cidadania, da cidadania italiana, por ius sanguinis, ou seja, se você teve um antepassado italiano, você tem o direito hoje de pedir a tua cidadania. A Sara da Italiano Vero vai ajudar você a fazer então a tua cidadania. A gente está lutando aí para conseguir manter o nosso direito. Então, se você tem direito, tem o interesse, fale com ela. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o contato da Sara para que você entre em contato. E aí, pelo menos entenda o que está acontecendo. Ela está ainda fazendo processos judiciais, então está sendo feito, está sendo protocolado. Então nada melhor do que você correr, porque nunca se sabe o que pode acontecer futuramente. Vai que piora, né? Tudo pode piorar, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Ontem eu escutei uma frase do meu pai, cara. Eu sou um fã do meu pai, né? Não porque é meu pai, não porque fez essa belezura aqui, entendeu? Mas aqui de vez em quando é aquela sabedoria dos velhos, dos antigos, né? Que ele fala que, né, não há bem que tanto dure, nem o mal que nunca se acabe, né? E a outra é que assim, todo fundo do poço tem uma trápula, né? Tem uma armadilha. Então, assim, não há nada pior que não possa piorar, entendeu? É verdade. Eu ouvi disso dele ontem. E pro pessoal que já tem a cidadania italiana, já vive aqui na Itália, procura por resolver problemas burocráticos, pode contar com os serviços da nossa parceira Larissa Ioato. Ela é especializada em documentação pós-imigração. Ela resolve as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. Então, precisando de ajuda, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. E aí na tua tela, em algum lugar, deve ter um QR Code mostrando para você o que é o Pé na Itália. O Pé na Itália é um curso que mostra para você todas as oportunidades que a Itália tem para dar e também coisas que você deve aprender pelo menos nos primeiros anos que você está aqui. Se você está aqui na Itália, está meio perdido e tal, entre no curso do Pé na Itália da Ju Toniolo e tá com um valor descontado, beleza? Tá aí na tua tela. É isso? Vamos falar do nosso convidado, então? Chama. Eu anotei em algum Alessandro lugar. Balani. Um abraço. Buongiorno. Buongiorno, Alessandro. Buongiorno, Vamos pra ragazzi. cima. Vamos dar uma volta de moto daqui uns dias, né, Alessandro? Opa. Ó, então, o nosso convidado já está na Itália há 20 anos, vive em Pesaro e é cantor, compositor e multi-instrumentalista. Eu acho que se diz assim em português, né? Estava escrito em italiano, eu traduzi ao pé da letra. Trouxe para a Itália a primeira escola de samba com bateria e bailarinas e, além disso, potencializa a venda de restaurantes com rodas de samba. Sabe aquela rodinha de samba que começa e o pessoal começa a beber uma e duas e vai para casa sem saber onde é que deixou o carro? Vai a pé e deixa o carro estacionado. E ainda também com bossa nova e MPB com voz e violão. Estamos aqui com Bruno Guerra. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, bom dia a vocês. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui, né? Porque eu acompanhei o crescimento desse podcast aqui. Eles começaram no início de 2021, alguma coisa assim. No meio da mais pandemia, ou menos, né? E eu lembro que o cenário não era nem esse aqui, era um cenário diferente. E deu para ver o crescimento de vocês. Parabéns para vocês. Obrigado. É aquela parada do começar e melhorar, né? Começar e melhorar. Eu sou bem chato, né? No Capaz. Capaz, né?
Eu sou um cara muito perfeccionista. Eu, muitas vezes, pra começar as coisas, tem que estar tudo perfeito, cara. Só que, pô, quando nada vai estar tudo perfeito, eu acho que pra trabalhar com internet, que tudo tá mudando o tempo inteiro, você não pode tentar fazer perfeito, porque já tá passando o tempo, você tem que ir fazendo. E quando a gente começou o podcast, cara, pô, uma que a gente não tinha dinheiro, né? Igual agora. Entendeu? Tá no mesmo jeito aí, não mudou muita coisa. Mas, porém, com a ajuda dos nossos patrocinadores, pessoas que acreditam no projeto, acreditam no nosso programa, começaram a botar uma grana e tal, e foi aonde a gente construiu esse estúdio maravilhoso, né? Uma estrutura top. Então, de parabéns, porque melhorou muito. Obrigado. Bruno, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado a vocês. Justamente para contar um pouco sobre a tua história, contar um pouco da tua trajetória, saindo do Brasil, morando aqui na Itália, empreendendo aqui na Itália também, por assim dizer. É natural de onde? Do Rio de Janeiro. Carioca da Gema. Nem precisava falar, né? De que lugar do Rio? Cara, eu nasci na Ilha do Governador, aí eu morei lá até os 5 anos de idade, depois mudei pra Barra da Tijuca, aí eu vivi até os meus 25 anos na Barra da Tijuca. Legal. Aí eu me mudei pra Inglaterra, fiquei 3 anos na Inglaterra, e depois eu vim estudar aqui na Itália. Olha só, cara. Eu falo assim, é do Rio de Janeiro como se eu conhecesse, né? Tipo assim. Pô, o cara nunca saiu de Santa Catarina. O máximo que conhece é ali Floripa, ali Male ainda. E eu que nunca vi a praia, fui ver depois de adulto. O pé vermelho. Aqui na Itália. Aqui na Itália, sem onda, aquela água fria. Não, tem onda aqui na Itália. Mas é onda de temporal, né? Porque eu moro em Pesaro. Em Pesaro tem um ponto lá onde dá pra pegar onda. Que massa. Eu pego onda. Quando eu falo que eu pego onda aqui, ninguém acredita, mas pelo menos umas 4, 5 vezes por ano sai uns dias legais lá. Rola uma marolinha ali. Rola. Mas a água é fria? Não, pô, é Mediterrâneo. A água é bem quentinha. Show de bola. Legal, Bruno. Olha só, e aí, pá, cara, tu no Brasil, tá quase 20 anos aqui na Itália, né, cara? 19, 20 anos no ano que vem. Pô, como é que o que tu fazia no Brasil antes de começar a se aventurar mundo afora aí, cara? Cara, vou te contar minha história então já do início, do meu background de família, né? Porque eu cresci numa família de músicos, né? Legal. Nenhum músico profissional, mas todo mundo músico, formado em música. Minha mãe era cantora lírica, minha irmã mais velha tocava piano, meu irmão mais velho formado em violão clássico, tocava guitarra também. Meu irmão mais novo tocava baixo. E eu era a única ovelha negra da família que não gostava de música. Não gostava. Estava acostumado com música em casa, mas até a minha adolescência eu era muito esportivo. Eu sou esportivo até hoje. Né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, tenho academia aqui na Itália. E eu gostava muito de esporte, né? Então a música pra mim tava sempre dentro de casa, mas eu não gostava de... Não tinha despertado o interesse. Não tinha despertado interesse, né? Mas estava sempre ali, né? Na minha casa sempre frequentou muito artista. Gerry Adriani, que era meu irmão é melhor amigo dos filhos de Gerry Adriani. O Djavan vinha muito na minha casa, a minha mãe ensinava canto lírico para filha dele. O meu irmão mais velho teve a primeira banda com o filho mais velho do Djavan. E o meu irmão... e eu fazia a escolinha de futebol com o filho mais novo dele, né? Então tinha essa coisa. Paulinho da Viola morava no meu condomínio. Tinha o Sidney Magal. Então tinha esse ambiente muito artístico, né? Um ambiente artístico e eu tava nesse meio sempre, né? Mas não tinha despertado interesse pra música ainda. Eu já tá com uns 14, 15 anos. Até que o meu melhor amigo no Brasil tinha comprado uma bateria. Aí ele começou a estudar bateria. Estava estudando bateria há uns 2, 3 meses. E eu queria ver a bateria dele, né? Ele, não, deixa eu estudar um pouquinho de bateria, depois eu te mostro. Aí, depois de uns 3 meses que ele já estava melhorando a bateria, me chamou para ver a bateria. Aí eu sentei na bateria, 5 minutos já estava tocando melhor do que ele, né? Aí ele falou, pô, ele ficou meio assim, né? Aí eu falei, pô, acho que eu tenho uma predisposição para tocar bateria. Aí eu comecei a estudar bateria naquele período ali, que eu tava com uns 14, 15 anos. E aí eu comecei a entrar na música assim, né? Com a bateria, aí também estudando instrumento de samba, eu gostava muito de percussão. E a coisa que eu gostava. Aí quando você chega nos 16, 17 anos, todo mundo tem bandinha, né? Todo mundo toca, tem churrasco. E aí descobriram que eu era afinado também pra cantar. Aí todo mundo, em vez de tocar, pessoal, canta o Bruno. Eu comecei sempre a cantar. Até que, por acaso, o Gerry Adriani, né? Que era pai dos nossos amigos, ele me ouviu cantar e falou, não, você canta bem, eu tenho que te levar para um show meu para cantar também. Aí dali começou tudo. Cantei no show dele
Aí ele foi falar com a minha mãe e falou, não, você tem que botar teu filho para estudar canto, né? Aí ela ficou insistindo também, eu já tava com 18 anos. Aí eu falei, vamos estudar canto então, ver quem vai... Aí eu me apaixonei pelo canto, aí eu comecei a ir pro canto lírico, né? Porque minha mãe era cantora lírica, eu tinha uma voz lírica boa também. O que é o canto lírico, a diferença de um canto normal? O canto lírico é sem microfone, é pra cantar ópera, cantar sobretudo ópera, música clássica. Mas tira a dúvida de um leigo ignorante. Tipo assim, mas o canto lírico é cantar sem microfone, tipo assim, tira o microfone Você vai no... É uma técnica diferente, porque eu posso cantar no microfone baixinho assim, vai todo mundo me ouvir, tipo bossa nova. Posso cantar assim, sussurrado, todo mundo me ouve. Canto lírico é a técnica de projeção que você vai pro palco, tem uma orquestra na tua frente, você tem que projetar o som a 20, 30 metros de distância. As pessoas têm que te ouvir bem a 20, 30 metros, mas sem microfone. Então você tem que ter aquela técnica de projeção, a voz de... E se não souber, estoura a garganta, já daqui a pouco já... Mano, você não aguenta 5 minutos. Não aguenta 5 minutos. Você cantar uma ópera inteira, ópera que dura 4 horas. Eu cheguei a ver, tive Aqui em Verona tem a Arena de Verona. A oportunidade de ir em Verona assistir o Barbiere de Sevilha. Barbiere. Que é Figaro qui, Figaro lá, Figaro. Olha só como é que é as coisas. Eu, quando cheguei aqui em 2010, a minha mulher fazia limpeza na casa de uma cantora lírica, Katia Ricciarelli. É, a Katia, que era casada com o Pipo Bado. Falou de Katia Ricciarelli, eu lembrei de uma coisa que contar pra vocês agora. E aí a minha mulher fazia a limpeza da casa e eu ia pra fazer o quê? Fazer o jardim da casa. Aqui em Bardolino, cara. Ela mora aqui em Bardolino. E muitas vezes eu me arrepiei. E muitas vezes eu tava ali cortando ali os matinhos ali e tal, e ela começava a fazer um ensaio dela dentro de casa. E, cara, e aquilo ali realmente, tipo assim, estronda o negócio, né? É, porque você aprende a projetar a voz e você usa o teu crânio como caixa de ressonância, né? Como a ressonância do violão, que tem a caixa de ressonância, o teu crânio vira a caixa de ressonância. Então você bota muito ar, muita pressão do ar, que eles chamam máscara. Na máscara aqui, você tem que tentar botar o mais ar possível aqui, que isso aqui expande, e aí você consegue projetar o som longe, né? O cara que tem limite e tá morto, né? Não tem condição de cantar. Se é tranca tudo. Se é tudo fechado, não sai nada. Sabe uma coisa curiosa sobre isso? Se você tiver... isso eu aprendi há alguns anos atrás. Às vezes tu tá longe do carro, tenta abrir e fechar o alarme ali, não funciona, tu coloca aqui o negócio, funciona. Porque ele projeta, ele ajuda a potencializar o sinal. O sinal o crânio é uma caixa acústica. Cara, incrível isso, né? Que pira, cara. Olha o papo que nós estamos chegando aí, cara. Eu vou abrir teu crânio pra ver se é verdade. Caramba. Mas aí a parada de sair fora do Brasil, como é que aconteceu? Aí aconteceu, eu estudava economia, que eu estudei economia também no Brasil. E ao mesmo tempo estudar canto também. Aí me diplomei também em canto. E depois da faculdade, eu comecei a trabalhar na Sul América Seguros. Não sei se tem mais ainda. A ING tinha comprado a Sul América. Não sei se ainda tem a Sul América. Falando de 20 anos atrás. 25 anos atrás. E aí eu tava... eu terminava a faculdade, mais eu estava indo trabalhar, mais eu queria ser cantor lírico e não queria ficar naquela vida ainda, né? Até porque, desculpa te cortar, mas quando eu trabalhava em rádio, né? Eu trabalhava em rádio, eu adorava trabalhar em rádio, tá? 104.9 FM, tocando as melhores músicas e a nossa programação até às 22 horas, tá? Adorava fazer essa parada, atender telefone, mandar, só que aquilo ali não me dava dinheiro, cara. Eu não ganhava grana com aquilo ali, cara. Era mais um prazer que eu tinha, entendeu? E eu fazia muito mais pelo prazer de fazer a parada, entendeu? E no teu caso, o canto, a música e tal, dava pra ganhar uma grana? Não, no Brasil, ser cantor lírico é impossível. É por isso que eu pergunto, né? Aí eu falei, ou eu saio do Brasil pra tentar uma carreira lá fora, né? Ou no Brasil. Porque não tem mercado? Não tem mercado no Brasil pra ser cantor lírico. Ou você dá um jeito de se virar sendo professor de canto, né? Mas se você tentar viver só como cantor lírico, não tem nem óperas, com produção de óperas no Brasil que deem continuação, né? Para poder
Que nem aqui na Itália. Aqui na Itália é sempre ópera em tudo que é teatro, se você conseguir entrar. Tem um amigo meu que, o Carleto é um cantor, ele tá, de vez em quando a gente tá no churrasco, ele sempre canta, assim, sabe? Só que ele tem aquela voz bem grossa, assim, tem alguns... Ou baixo ou barítono. E aí o que ele faz? Ele tem uma amiga que faz isso também, uma vez nós tava lá na festa da polenta, lá, começou a cantar lá, ele começou a cantar, cara, uma coisa pra arrepiar, cara, assim, sabe? E ele falou que a voz humana, quando você ouve ela projetada com potência... Cara, é muito massa. Você não tá acostumado a ouvir aquele som, né? Tem gente que fica meio assim, cara, que som é esse? Que dá pra fazer esse som com a voz? É incrível, incrível. E aí ele falou que teve a amiga dele que trabalhava na arena, então ela fazia assim, tem a temporada, né? Então são 20, 30... normalmente temporada de grandes festivais de ópera é sempre no verão, né? Isso, sempre no verão. E aí, beleza, ela terminava aquela temporada, ela ganhava um salário, então ela vivia disso. Mas no Brasil, então, não daria. No Brasil é impossível, impossível. E aí eu tava com 24 anos, eu falei, pô, ou eu saio daqui agora e tento, né? Agora, porque se eu não sair agora, eu não saio nunca mais. Então, vou fazer a maluquice e vão sair fora. Aí, eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra. E eu falei, vou tentar ir pra Inglaterra, ver se lá tem mercado. Falei, minha ideia era Europa, né? Falei, vamos ver se na Inglaterra tem mercado. Pelo menos já tem um apoio lá. Fiquei na casa da minha irmã. E aí, eu comecei a procurar mercado de trabalho na Inglaterra com canto, com outras coisas. E eu percebi que não tinha um bom mercado lá. Aí, tinha passado quase 3 anos que eu tava lá. Tava com 26 para 27. Eu falei... Chega, agora eu vou pra Itália, que agora é tudo ou nada. Aí eu fiz um teste de ingresso para o conservatório em Bolonha e para uma academia em Pesaro. Aí me aceitaram em Pesaro, nessa academia de especialização. E lá Pesaro é uma cidade importante para o canto lírico no mundo inteiro, porque tem o Rossini Opera Festival, que é o festival rossiniano. Rossini é um compositor de ópera que nasceu em 1700 alguma coisa, e é o que fez o Barbeiro de Sevilha, né? Com a ópera dele. E tem o festival de ópera rossiniano mais importante do mundo, que é em Pesaro, que é sempre no verão, né? Julho, agosto. E vem gente do mundo inteiro, muito asiático, muita gente do mundo inteiro vem. E tem esse mercado lá. E na Itália tem esse mercado em tudo que a cidade tem um teatro, em tudo que a cidade tem um teatro, e todo teatro normalmente tem produção de ópera. Eu ia comentar justamente sobre isso, beleza? O Brasil não tem o público que tem o gosto pela música lírica. Lógico. Não, existe pessoas que curtem o tipo de canto, no caso. Sim. Porém, é mínimo, entendeu? Sim, é mínimo. Não tem um público especializado que nem... É isso aí, entendeu? Voltando aqui pra Itália, não. Aqui na Itália, pô, praticamente é o berço da... É só você tentar entrar hoje, por exemplo, aí num Ticket One da vida, né? Num site de compra de bilhete pra teatro, cara, você vai ver que logo esgota. Sabe? Os caras lançam aí a temporada de 20, 30 óperas, que eles vão fazer sempre a mesma ópera no teatro, cara, quando vê, já tá lotado. Sim. E é uma experiência, cara, porque se tu vai com a família, assim, se você nunca foi, eu aconselho você a comprar um bilhete, escolher qualquer ópera que você queira. Ali, pra quem nunca foi, eu aconselharia começar pelas óperas mais modernas, né? Tipo Puccini, que é já quase início de 1900 pra trás. E aí, ir pra trás, né, como compositor. Aí você começa a ouvir as óperas mais modernas, aí você começa a acostumar o ouvido, aí você vai indo mais pra trás, mais no tempo, né, na linha do tempo dos compositores, porque pode ser meio pesado pra quem não tá acostumado com ópera e ouvir uma ópera barroca, ou até uma ópera de Rossini, uma ópera clássica, pode ficar, pro ouvido pode ser meio pesado, se você não tá acostumado. Se você for já ouvir Puccini, é já muito moderno, parece quase um musical sem microfone, no final das contas. Giacomo Puccini. A própria banda ali tocando, né? A orquestra tocando, né? Quando você sente, assim, é uma energia, cara, né? O som natural dos instrumentos, não é nada amplificado. Então, é tudo som natural sem amplificação. Eu falei Giacomo Puccini como se fosse um grande entendedor, né, cara? Nossa, você acertou o nome. Mas eu acertou. Acertou o nome. Sabe por quê, não? A minha rua da casa. Giacomo Puccini. Giacomo Puccini. Mas aqui na Itália, vocês perceberam que tudo que é rua em todas as cidades tem nome ou de compositor, ou de poeta. Uns políticos importantes. Ou de cidade. Eu larguei essa, mas é tipo assim, puta, que merda que eu fui falar, né, cara? Não, era Giacomo Puccini, então. O nome da minha rua lá. Acertei. Não, e ele pensando, putz, esses caras são entendidos mesmo. Esses caras do podcast estão ligados em todos os argumentos. Ele chega em casa, via Giacomo Puccini.
É bem isso mesmo, cara. Olha só, beleza, cara. E aí tu foi pra Inglaterra? Aí eu fui pra Inglaterra, não achei nada lá, eu fiz eu falei, chega, agora eu vou pra Itália aqui, eu ainda tô novo, vamos tentar lá, e me pegaram em Pesaro, me aceitaram em Pesaro. Aí eu fui pra Pesaro e tinha acontecido uma coisa, que quando eu morava na Inglaterra, eu conheci minha ex-mulher, que é italiana, que morava em Pesaro, e aí também foi uma base pra mim em Pesaro, que eu já tava indo pra Bolonha, ou tava indo pra Pesaro, e essa até influenciou a minha escolha, né, de ir pra Pesaro, porque já tinha ela lá, então acabei indo pra lá, pra Pesaro, a gente morou junto, e aí eu estudei, me formei lá em Pesaro também, em canto. Aí depois disso eu comecei a fazer, por um ano, muito concerto, em 2007. E aí, 2008, 2009, aí chegou a crise, né, dos mútuos subprime. Aquela dos Estados Unidos, dos Estados Unidos. E aí eles fecharam todos os teatros na Itália. Até isso teve, cara? Teve. Por 2 anos fecharam tudo o teatro. Porque foi o período que eu cheguei, mas eu não percebi, porque, cara, ignorante e tal, trabalhando ali em restaurante, o turismo sempre trabalhando. Você não sente, mas nesse período aí... Mas os teatros fecharam. Fecharam por 2 anos, fecharam tudo, não tinha mais produção, não tinha mais nada. Porque a galera não tinha dinheiro pra ir? Cara, porque teatro é muito caro, uma produção operística é muito cara, e é tudo pago pelo Estado, né? Tudo pago pelo Estado, porque se você pensar... Um músico de orquestra ganha em média 50, 70 euros limpo por dia, entre ensaio e concertos. Um cantor é a mesma coisa. Durante a semana dos ensaios também ele ganha? Ganha, para cada ensaio. Tô falando para cada ensaio, para botar uma ópera em pé, pelo menos um mês de ensaio. Aí você vê que na orquestra tem umas 40 pessoas, com coro de 20 a 40 pessoas. Mais os solistas, mais diretor de palco, isso tudo chega a ser umas 100 pessoas. Se vocês começarem a contar 100 pessoas, mais quem trabalha atrás... 7 pau por dia, bota aí 10 pau por dia. Em um mês, quanto? Só o governo pode pagar isso, que é fundo de cultura, né? E porque aí a entrada não geralmente... Não, a entrada não cobre, né? Não cobre nunca. A entrada não cobre nunca. Até porque eles têm que, se eles botarem um preço muito alto, a pessoa não vai ver, né? Então, o preço é um preço de um show normal, né? Que só pode pagar de 20, 30, 40 de 20 euros, a 100 euros de bilhete mais caro, né? Mas você não consegue cobrir o valor da produção. Então isso entra como um investimento em cultura. Custo cultura. Tudo aqui é tudo cultura. Sempre ou o Estado ou a região, ou a comuna, às vezes, também tem dinheiro para botar, eles fazem as produções, mas é tudo pago pelo Estado. Incrível isso, né, cara? Não, até porque realmente, é uma estrutura grande, entendeu? E manter tudo isso... Se você não pagar o músico, ele acaba não conseguindo sobreviver, ele vai parar de fazer músico, né? E se você não educar a tua população, vamos dizer assim, nessa parte, você acaba se tornando uma população mais ignorante, entre parênteses, né? Então, exatamente. É um investimento em cultura. Mas aí aconteceu que teve a crise, né? Em 2008, 2009. E eles cortaram, né? Corta. Cultura e esporte é a primeira coisa que corta. Então... Infelizmente, né? Eles podiam cortar o salário deles mesmo. Mas e nesse período aí, Bruno, tu fazia só isso aí ou tu fazia outros trampos? Não, aí eu tava começando a rodar pra mim isso aí, e aí eu fiquei sem nada, né? Aí eu falei, vou ter que voltar a trabalhar em empresa, né? E nesse período eu comecei a procurar trabalho, e aí eu comecei a trabalhar primeiro com uma parte técnica de desenho CAD, né? Que não era muito meu ramo. Aí depois eu consegui mudar para uma outra empresa que eu comecei a fazer Export Manager, que eu trabalhei com esse tipo de trabalho por uns 10 anos, sendo um Export Manager. Entre Itália e Brasil? Entre Itália e Brasil. Não só Itália e Brasil. O primeiro foi Itália e Brasil, que eu trabalhei por quase 2 anos, que eu ficava indo lá pro Brasil e voltando, né? Fazer negociação. Negociação, né? Venda é uma empresa, uma multinacional italiana, que é lá na zona de Fano, que eles abriram a filial no Brasil. Aí eu ficava meio que fazendo a parte administrativa, a parte também de venda. E aí eu fiquei uns 2 anos lá. Depois eu mudei para um outro setor. Aí eu comecei a trabalhar com o mundo inteiro. Sempre setor metal mecânico, depois passei para o setor químico. Mudei um pouco mais umas 2 empresas eu trabalhei.
E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar como Export Manager, eu comecei a ter o canto como segundo trabalho, né? Que eu falei, é uma coisa muito mais segura, né? Ter o canto como segundo trabalho, porque acabou a crise, né? 2011, 2012, os teatros começaram a abrir de novo. Aí em Fano fizeram uma audição para novos artistas no Teatro de Fano. Aí eu fiz essa audição, eles me pegaram para ser parte dos artistas do Teatro de Fano. E aí eu comecei a cantar com eles e encaixava tudo, porque eu trabalhava de manhã, né? O trabalho termina lá para as 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde. E os ensaios no teatro começavam às 8h30, 9h e até às 11 da noite. Aí, como horário, não tinha problema, entendeu? E as óperas são sempre o concerto no final de semana. Noite, ou final de semana. Então, eu conseguia fazer as duas coisas e eu conseguia... Mas trabalhava muito, porém, né? Piorou depois que eu comecei a abrir a minha academia também. A coisa piorou. Comecei a trabalhar mais. Geralmente o cara que é disposto a fazer as coisas, ele sempre se lasca, né? Ele começa a fazer, quando ele vem, tá tocando 3 projetos, velho. Vai só piorando. Mas a coisa me abriu muitas portas, eu trabalhando no teatro lá em Fano, porque eu cheguei a fazer show com o Andrea Bocelli, cantei pro Papa em Roma, comecei a fazer uns concertos muito, muito legais. Tu viu o Andrea Bocelli? Cantei com ele. Ah, mas ele não te viu, né? Ele não me viu. Você também. Piada bosta, né, cara? Essa aí foi foda, velho. Cantei com ele no Teatro de Fano, era Missa de Glória de Puccini. A Missa de Glória de Puccini. De Giacomo Puccini? Agora eu... Giacomo Puccini. Tá vendo como é que a gente... Puta merda. Cara, a gente aprende todos os dias, cara. A minha rua se chama Via Giacomo Puccini. Nunca mais tu vai esquecer Eu agora. nunca imaginei que esse Giacomo Puccini era um compositor. Compositor, entendeu? Agora eu vou olhar pra placa de outra maneira. Porra... Entendeu? E aí, pô, tu fazia apresentações ali mesmo, em Pesaro. Aí eu fazia... Aí tem um circuito... Cantar em Pesaro e em Fano, porque tem os 2 teatros importantes, é Pesaro e Fano. E tem o circuito lírico Marchigiano, né? Marche, que é a região onde eu moro, né? Pesaro é na região Marche. E aí tem o circuito lírico Marchigiano, que são alguns teatros delle Marche, que aí eu com as produções operísticas, a gente ficava rodando no final de semana, né? Rodando esses teatros. E aí tinha produção operística sempre, eu cantava direto. E essa coisa aí durou até o Covid. Que chegou o Covid, eu falei, ainda bem que eu tô trabalhando no outro emprego, porque senão ia me lascar de novo. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez ia me lascar, eu falei, agora ainda bem que eu tô trabalhando numa empresa, né, que pelo menos o salário você recebia, né? Fecharam os teatros de novo, tudo de novo, mesma coisa, por 2 anos de teatro tudo fechado, quando chegou o Covid. E aí que eu comecei a entrar na música brasileira. Legal. Porque... Fala. Não, só pra complementar, mas chegou aqui, foi que ano? 2006. 2006. Documentação, eu poderia ter pego a documentação como descendente de italiano, mas eu estava me casando já com a minha ex-mulher também, a gente estava morando junto, já tinha comprado uma casa, a gente casou, e aí eu falei, eu não vou dar entrada para parte burocrática para pedir cidadania italiana pela família, porque eu já estava me casando, não tinha sentido. Aí acabou que foi pouco. Eu estava aqui pelo visto de estudante. Ah, tu tinha um visto de estudante. Eu já tinha visto de estudante aqui. E aí eu já estava morando com a minha ex-mulher, a gente já ia se casar. Aí não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Show. Não, fechou então. E a língua, tu aprendeu rápido? Cara, a língua, eu estudava ópera no Brasil, né? Canto lírico, então para cantar as óperas em italiano já tinha uma boa... Uma base. Deixa eu fazer uma pergunta de um ignorante, de um leigo. Mas numa apresentação de música de clássica, eles falam alguma palavra ou é só gritaria? Desculpa a minha ignorância. É projeção, né? Projeção eu faço isso até com vergonha. Eu faço essa pergunta até com vergonha. Desculpa a minha ignorância, cara. É só aquela gritaria ou tem uma palavra, digamos? Não, uma pergunta interessante essa. Cara, Não, no sentido que... É porque muitas vezes a pessoa do outro lado não percebe a palavra, né? A voz que dá pra perceber mais é a voz do tenor, que seria a voz masculina aguda, que as vozes se dividem em baixo, barítono e tenor.
Então, baixo é a voz mais grave, barítono, tenor, e as vozes femininas são contralto, mezzo-soprano e soprano, que é a voz mais aguda. Quando a gente está cantando no palco, a voz que você consegue entender melhor a dicção, ouvir o som melhor, é a voz do tenor. Quando você ouve a voz da feminina, soprano, que é muito aguda, é difícil entender que elas estão falando. A mesma coisa abaixo, quando o cara tem um vozeirão assim, você consegue, fica difícil entender o que ele está falando. Isso aí foi pra mim uma virada quando eu fui assistir a ópera na arena. Enquanto eles cantavam, tinha uma... Agora tem os subtítulos, tinha um telão gigantesco cada lado, com os subtítulos. Quando você lê, você consegue entender. Aí sim, então eu percebi depois uns 15 minutos que eu tava na ópera, porque, sabe, tá ali entretido, olhando e tal. Aí quando eu olhei assim, tava passando, cara, aí eu consegui acompanhar a história por trás da ópera. Aí sim eu entendi que ele era apaixonado pela menina e a menina, ela tava com um cara lá que era um carrasco e o cara queria que ela casasse com ele, mas ele era velho e ela era apaixonada pelo barbeiro e aí ficava toda essa parada. Cara, daí vira um, sabe, um negócio muito que preenche, sabe? O problema é da dificuldade do canto lírico, porque o canto lírico quando nasceu num período que não existia microfone, não tinha tecnologia, não tinha nada, então tinha orquestra, tinha um cara que tinha que cantar, tinha o público enorme no teatro e você tinha que marretar com som, né? Então, o objetivo principal era a projeção do som, não é tanto a dicção e o falar, né? Porque se você for no teatro e não tem orquestra lá, só o falado o pessoal entende ou dá pra você falar tranquilamente. Até porque a projeção do teatro ela é feita pra isso, né? É feita pra isso, mas você chegar lá e falar sozinho é uma coisa. Se chegar, tem a orquestra que tá no buraco lá da orquestra, né? Agora eu não lembro o nome em português. E aquilo ele faz uma barreira de som, né? É uma barreira sonora que você, para as pessoas te ouvirem, você tem que cantar com uma técnica de projeção dos harmônicos que vão furar a barreira. Incrível, cara. Para as pessoas poderem te ouvir depois. Então, é mais importante você conseguir furar aquela barreira do que você tentar fazer a dicção para as pessoas te entenderem o que você está falando. Então, a técnica do canto lírico é mais concentrada na projeção do que na dicção, né? A dicção é importante, mas se ninguém te ouvir... não adianta nada. Você vai ficar lá falando e ninguém te ouve. Interessante, tá vendo? Hoje eu vou pra casa muito mais inteligente, cara. Tá vendo? A vida lá fora também é cultura. É cultura, cara. Beleza, cara. E aí, como é que tu chegou na música brasileira, cara? Como é que veio a minha história na música porque eu já tinha esse background de Aí o que aconteceu? Eu, com canto lírico, eu comecei a estudar piano, né? Que na Itália chama pianoforte, né? Não é piano, é pianoforte. Explico o porquê também. Eu vou falando de cultura, eu explico porque se chama pianoforte. Porque na Itália, no Brasil, todo mundo chama piano, mas na verdade é pianoforte. Porque, na verdade, o nome do instrumento pianoforte é clavicembalo col pianoforte. Porque clavicembalo é um martelinho. É uma clave, né? É uma clave, que é um martelinho que está batendo e que faz o piano e que faz o forte. Porque antes do piano tinha o cravo. Não sei se vocês sabem qual é o cravo. O cravo é aquele que tocava o Mozart, que tocava... Que é tipo um piano, antes do piano, que tinha um dente de osso, né? Tinha um dentinho de osso assim que ficava meio que beliscando as cordas. Só tudo trim, 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 trim. E não tinha o piano, tinha o forte. Era tudo, a dinâmica era sempre mesmo. Tinha o mesmo volume, então era aquele som lá. Aí depois, quando chegou em 1800 e alguma coisa, inventaram aquele sistema de martelinho que conseguia dar o volume mais baixo e maior, né? Mais alto. Aí, a intensidade de volume, piano e forte, que aí era o clavicembalo com o piano forte. Aí tiraram o clavicembalo, ficou só o piano forte, que é o nome do instrumento agora, piano forte. Aí piano forte pode ser aquele com cauda e sem cauda, né? Com cauda e sem cauda. O pessoal que tá em casa aí, ó, papel e caneta na mão. Hoje vocês vão aprender muito. Hoje é cultura hoje aqui, ó. Que massa, aí, cara. por que eu falei do piano forte? Você tinha perguntado alguma coisa. Porque você falou que... Eu falei, eu estudei piano, né, porque é obrigatório para o canto lírico, você tem que estudar a tua partitura para você cantar. Então você tem que estudar piano também para poder ler o que você vai cantar, né? E aí eu estudei um pouco de piano, bastante. E aí eu tenho um piano em casa. E instrumento de corda, violão, eu sempre odiei instrumento de corda, sempre. Mas meio que você já mastigava de casa. Não, eu odiava. Eu sempre tentava
tocar 2, 3 minutos, aqueles primeiros acordes assim, mas aí queimava o antebraço. Eu falei, dói caraca, dói os dedos tudo torto, assim, cara, não é instrumento pra mim isso aqui, o piano é melhor. Ou canto, pra mim é cantar, bateria, percussão, mas odiava instrumento de corda. Aí chegou o Covid, todo mundo ficou em casa, ninguém saía de casa. E aí minhas filhas, na época, elas eram apaixonadas por Ed Sheeran. Tinha aquela música do Ed Sheeran, Shape of You, que tocava direto Shape of You. E elas me pediam pra tocar no piano. Não é aquela que ele canta com o André Bocelli? Não, aquela que ele fez depois, não é outra. Não é? No André Bocelli I found a love. Sheila, minha dona. Ô, bicho, cara. Shape of You, aquela... I'm in love, the shape of you. É muita... É outra música, então. É outra música. E aí elas pediam pra tocar isso aí no piano, eu tocava, mas não tinha aquele som de Ed Sheeran. Ed Sheeran é violão folk, né? Violãozão. Acústicozão. Aí eu falei, vou tocar... Eu falei, 3, 4 acordes. Eu falei, vou comprar o violãozinho pra brincar com elas, né? Aí começou ali a brincadeira. Comecei a brincar com violão. E aí eu fui brincando. E todo dia brincando com violão em casa, sem fazer nada com elas, né? Aí eu vi que eu tava com um pouquinho mais de resistência no antebraço. Falei, vou continuar brincando. Eu fui brincando. Aí passou um aninho que eu tava começando a brincar com violão ainda, durante o Covid, né? E aí abriram no verão pra fazer festa no verão, na praia, né? Aí eu tenho um grupo da minha academia, né? Que a gente faz festa às vezes na praia. E aí eu fui tocar lá com o pessoal. Aí eu tocando, comecei a tocar música americana, essas músicas assim. E aí chegou um cara lá que faz jiu-jitsu comigo e falou, toca a Garota de Ipanema. Ah, daí voltou, né? Aí eu falei, Garota de Ipanema eu não sei tocar, que é muito difícil, é bossa nova. Aí o cara falou, mas que brasileiro que você não sabe tocar Garota de Ipanema? Eu falei, puta, agora vou ter que aprender essa porra. Aí eu comprei o violão clássico, né, pra tocar bossa nova. Eu comecei a estudar. Aí eu comecei a entrar. Foi aí que eu entrei nesse repertório de bossa nova, MPB. Isso foi em 2020, 2021. Aí eu comecei a entrar nesse repertório de bossa nova, MPB, que é bem difícil, né? Mas foi uma coisa que me abriu muito a cabeça, porque você toca bossa nova, você toca qualquer coisa, né? Do ponto de vista harmônico. Porque tecnicamente é muito mais difícil mesmo do que tocar... Harmonicamente, a bossa nova é que nem jazz, né? Só acorde dissonante, mindinho pra lá, outro pra cá, tudo só acorde torto. E você sua pra aprender aquelas coisas lá, né? Tá, e se rolar uma palhinha agora? Pode rolar. Pode rolar, Edipo? Pá, por mim, eu tô... Agora, com você. Eu sou parceiro de festa. Vou fazer um classicão então aqui. Garoto de Ipanema, Garoto de Ipanema, né? A partir de agora, você vai ouvir Inclusive... Bruno Guerra e a música Garota de Ipanema. Quebra tudo aí, meu querido. Não sei se dá pra ouvir com... Vamos baixar um pouco mais pra cá. Aí. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza existe. A beleza que não é só minha e também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Só por causa do amor. Só por causa do amor. Quem sabe faz ao vivo. Cara, esse aqui é um clássico que me pedem sempre, né? Tudo que é lugar que... E se você mais uma coisa pra cultura, essa aqui é a música com mais covers no mundo inteiro. Uau. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. Cara, mas isso aí, cara, eu acho que o cara que
quando ele... Quem é o Tom Jobim. Quando ele criou, cara, acho que ele tava possuído, né? Trouxe um negócio assim... O texto de Vinícius de Moraes. Cara, e a música dele. Eu tenho uma história interessante pra contar dessa música aqui também. Tem a letra e tem a música, né? Tem a letra que é do Vinícius de Moraes e a música é escrita pelo Tom Jobim. Quer saber qual é a diferença? Vai. Qual é a diferença, então? Eu não sei. A letra é quem escreveu o texto, a música é quem cria as notas, a harmonia. A harmonia, melodia. O Vinícius era um poeta, né? Vinícius de Moraes ele só escrevia os textos. E ele primeiro trabalhou com o Tom Jobim, depois ele trabalhou muito com o Baden Powell, e por último ele trabalhou com o Toquinho, né? Vinícius de Moraes. Show. Você ia falar alguma coisa sobre a... Eu tenho uma história interessante da Garota de Ipanema, porque aí eu comecei a tocar bossa nova, né? E aí, ouvindo bossa nova, eu descobri que aqui na Itália tem a versão italiana, que é do Bruno Di Martino, dos anos 60. Aí eu fui ver a versão do Bruno Di Martino, uma porcaria, porque ele pegou o texto em inglês e aí traduziu do texto em inglês. Aí sabe aquela coisa de telefone sem fio, que um vai falando pro outro, chega no final, não tem nada a ver. E até mudou também a Garota de Ipanema, porque o quadro da Garota de Ipanema é o Vinícius e o Tom Jobim sentado no bar ali na praia, ela passa, né, vai caminhando pra praia, eles veem ela passando, e a história é essa, né, ela indo pra praia. E a letra em italiano é como se fosse uma menina meio nojentinha, né, que tá passando, achando que é a mais gostosa do mundo, indo pra praia. Mudou completamente o significado da música. Aí eu fiz uma versão em italiano também da Garota de Ipanema, mas partindo do texto em português. E eu deixei o sentido do texto em italiano exatamente igual aquele da música em português. Porque é difícil, né? Porque você pegar a palavra... Pegar as palavras e deixar o mesmo significado, não fecha. Eu trabalhei muito, aí eu fiz... E tem a parada também de rima de palavra, né? Rima. Quando tu vai fazer a composição, tu tem que ter uma rima de palavras. Tem. Pra ter a sonoridade, a métrica, tem um monte de coisa. Aí eu fiz a música, ficou legal. Eu contactei a família Jobim lá no Brasil. Mandei a versão pra eles, eles gostaram da versão italiana, e aí eles falaram, mas você vai gravar essa música onde? Eu falei, essa música eu vou gravar aqui na Itália. Ela falou, se você vai gravar música na Itália, você tem que pedir a permissão também para Universal, na Itália, que eles são os detentores da permissão na Itália, ou você vem gravar no Brasil, né, e a gente vê como fazer aqui. Aí eu falei, não, vou gravar aqui na Itália. Aí eu fui pedir, me passaram um contato do diretor da Universal aqui na Itália. Falei com ele, mandei a versão, ele gostou da versão em italiano. Aí ele falou, mas o problema é que a versão aqui na Itália é metade nossa e metade da Universal em Nova York. Nossa, que política, cara. Aí ele falou, a gente tem que mandar a tua versão pra Universal em Nova York. E se eles derem ok, a gente pode gravar. Porra, mandaram, fiquei esperando alguns meses, depois chega a resposta da Universal Nova York. A gente só quer a versão italiana do Bruno e Martino. Falei, cara... beleza, mas deu na trave, né? Deu na trave, mas eu ainda vou fazer o... Dá um jeito. Vou no Brasil gravar essa porra, velho. Uma hora dá certo. Bruno, esse aqui é um brinde do nosso podcast. Obrigado. Que é um bloco de anotações junto com a caneta, produzidos pela nossa amiga Gabi, da Impress Design Criativo. Então, para você que precisa aí fazer... produzir, né, produtos personalizados como canecas, camisetas, blocos, canetas, chaveiros, tudo, né? Caneca, botilha daquela térmica e tal, pode falar com a Gabi da Impress Designer Criativo. Inclusive você que está no Brasil, que queira presentear um teu parente, um amigo que está aqui na Itália, ela faz esse trabalho personalizado ou não, ela pode enviar para a pessoa, surpreendendo a pessoa que você ama ou odeia, né? Odeia, né? Dificilmente o cara vai mandar um presente para a pessoa que tu odeia, né? Depende do presente, né? Às vezes manda uma carta bomba, né? Manda um antrax dentro do envelope. Muitas pessoas encaram a cidadania italiana apenas como um direito jurídico, mas ela pode mudar a percepção de quem você é e de quem todos os teus filhos e parentes são. Imagine, ao invés de apenas um documento, você recebe algo que foi perdido no tempo, que é a identidade da tua família. Para isso, a gente trabalha com a Sara Severnini, da Italiano Vero. Aqui embaixo tem a descrição. Na descrição do vídeo tem o contato da Sara. Entre em contato se você deseja fazer a tua cidadania italiana ou dos teus filhos, né? Para garantir, a gente está num período um pouco turbulento, através de um decreto
Provavelmente a gente vai conseguir vencer essa barreira. E aí a Sara, ela tá continuando trabalhando, então entre em contato com ela e agenda aí uma conversa com a Sara Severnini. Show beleza? de bola. E para quem precisa de fazer as suas gestões de redes sociais, meninas da Amavi, Maria Luísa e também a Isabela. Elas que fazem a gestão das nossas redes sociais, né, para organizar a casa, no caso, né? Fazer aí capas, fotos e calendário de postagens. Tudo esse serviço aí pode contar com a Isabela, Maria Heloísa e a Isabela da Amavi, que é as meninas do marketing, né? Nós chamamos ela só de meninas do marketing. Às vezes eu esqueço o nome dela. As meninas. Qualquer coisa chama as meninas lá que elas resolvem. Beleza, então. Ó, outra coisa, antes da gente ir para uma pausa, depois a gente vai falar sobre como contratar depois o nosso convidado. Show. Eu quero falar para você que se você tá com as coisas difíceis em casa, você pode resolver chamando o Igor da Reestrutura ITBR. Pai Igor. O pai Igor. Eu ia fazer uma... ele trabalha com o sonho das mulheres e o pesadelo dos homens, ou seja, ele é especialista em pequenas reformas com foco em banheiros. Se as coisas estiverem meio turbulentas em casa, faz um banheiro novo que você vai ver como é que fica tudo certinho em casa. Boa. O cara reforma banheiros à velocidade da luz. Chame o Igor e tranquilize as coisas em casa. A parte é brincadeira, o Igor é um excelente profissional, faz pequenas reformas, cozinha, banheiro, todo esse tipo de coisa. E ele é do pagode também, tá? Ele toca também. Ele toca percussão, eu já conversei com ele. Marcar um sambinha então com ele. Colocar vocês em contato aí, vocês vão botar pra quebrar. Show de bola. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Valeu. Estamos de volta depois da nossa pausa marota. Rolou uma roda de pagode quase aqui, né? Quase uma rodinha. Só faltava o pandeiro tantã e dá pra brincar. Show de bola. Falar pro pessoal aí de casa aí que tem em casa, que pretende, nossa. Oxe, Maria! Que parece a Gaga de Ilhéus agora. Pessoal aí que tem casa aqui na Itália, pretende fazer uma reforma ou pretende investir em casas para reformar e vender ou alugar aqui na Itália, pode contar com os serviços da Europa Casa, do nosso amigo Aderlan Luiz, que ele tem uma empresa especializada com pessoas especializadas para fazer o melhor serviço aí, beleza? Inclusive escavações. Escavações, não é reforma, não é aquilo que eu faço. Eu dou uma pintada, né? Dou uma rolada. É uma tapeada, né? Mas o cara mete fundo mesmo, o cara faz o que tem para fazer no quesito aí de reformas em gerais. Fechou então, meu amigo Ed? Manda o teu recado. Fechou? Não, eu quero perguntar pro nosso convidado, então. Beleza, decidiu de ir pra música brasileira. E aí, como é que você faz pra... Porque, beleza, tocar música brasileira em casa, tipo Marcão, assim, até consegue. Mas, cara, e você sair, falar assim, ó, eu toco música brasileira. Tô no mercado pra cantar, fazer música brasileira. Como é que você faz, cara? Cara, o que aconteceu eu tive também que dar uma ajustada no meu jeito de cantar, né? Porque mais de 20 anos cantando ópera direto, eu tive que modular todo o meu canto para poder cantar no microfone. A bossa nova, que é tudo sussurrado, né? Eu tive que meio que reaprender a cantar aquele estilo. E aí eu comecei a propor a alguns lugares lá onde eu moro, em Pesaro, e aí o pessoal começou a gostar, tocar voz e violão. Público italiano ou brasileiro? Público italiano. Eu tinha no meu repertório, era metade, tipo, vamos dizer que 60%, 70% era em português, e o resto, algumas em italiano, outras em inglês. E aí eu fui levando assim, mas a coisa... O primeiro show meu oficial foi há um ano atrás, em abril do ano passado. Uhum. E a coisa foi crescendo muito rápido, porque eu toquei por uns 2 meses, comecei a tocar bossa... Bossa Nova eu toco até hoje, direto. Tem muito show de Bossa Nova e Samba, de Bossa Nova MPB. E aí depois de 2 meses tocando, me viram, e aí eu entrei num grupo também de samba e pagode, tocando violão e cantando. E aí esse foi outro repertório que eu comecei a abrir também, que foi de roda de samba. E aí eu comecei a fazer também, participar de roda de samba.
E aí, verão, toquei muito, né? Porque verão tem muito show ao ar livre, aberto, o pessoal que é... E brasileiro foi me conhecendo, né? Na zona, o pessoal foi vendo, foi me chamando pra tocar aqui, tocar ali. Se é show pra voz e violão menorzinho, eu vou. Às vezes eu vou com uma outra pessoa ou 3 pessoas. E aí, shows maiores, cheguei a tocar com 10 pessoas. Então, fazia um rodão de samba, né? Uhum. E aí eu comecei a participar também de outras rodas de samba em Bolonha, em outros lugares, começaram a me convidar. E a coisa foi pegando essa direção naturalmente. Então, meus projetos hoje são 3 projetos musicais. O primeiro é voz e violão, que é normalmente um show mais intimista, um lugarzinho pequenininho assim, que eu faço voz e violão, eu toco bossa nova MPB. Segundo projeto, que já é um pouco maior, é de roda de samba, que aí eu posso tocar de 3, 4 pessoas, até umas 10 pessoas. Uhum. E isso já é normalmente... Tocar em 10 pessoas, você disse? Em 10. Tipo assim, 10 instrumentos diferentes? 10 instrumentos diferentes. O que seria daí? O que entraria tem violão, cavaco, pandeiro, tantã, repique de mão, surdo, reco-reco, vai colocando. Tem até tem tudo. Parte de percussão, né? Muita percussão aí, que virou um rodão de samba daquele enorme. Vamos supor. Tem bateria, se quiser colocar também. Vamos supor, o cara tem um restaurante, né? O nosso público é brasileiro, mas muitos são também brasileiros casados com italianos, que tem vários empreendedores, várias atividades, né? Não só restaurante, às vezes atividades também que quer promover festas, eventos. O jantar de uma empresa, jantar da empresa. Vamos supor, o cara tem um restaurante que é de uma classe médio-alta, né? Ele não pode fazer uma roda de samba porque talvez o pessoal não ia conseguir conversar ou coisa assim. Ele pode ter um acústico. Pode ter um acústico, mas às vezes eu também consigo meio que fazer um estilo de samba mais quase bossanovístico, né? Isso. 3 pessoas, uma voz e violão com um percussionista ou 2 percussionistas, fica uma coisa mais reduzida. Estilo tipo aquela banda Sambô, assim, que cantam as músicas... pode ser também. Trazido pro samba, né? Que fica um negocinho, aquela... na verdade o Sambô, ele pega músicas, até músicas em outras línguas e transforma em samba, né? Sim. Tu conseguiria, tipo assim, no acústico, qualquer ambiente, né? Pode ser até um restaurante mais tranquilo. Eu tenho 3 projetos que eu tava falando. O primeiro é voz e violão, o segundo é roda de samba, e o terceiro eu abri uma escola de samba no ano passado, em Péssaro, que está crescendo muito, uma escola de samba de verdade, com bateria e com bailarina. E eu já fiz muitos carnavais esse ano aqui na Itália. Eu abri em final de outubro, início de novembro. Já fiz um grupo, já que tem umas 15 pessoas tocando, bateria. E a gente já começou a fazer carnaval na Emília-Romagna. Agora no verão vai fazer mais um monte de carnaval. Agora o dia 3 de maio a gente vai fazer a Sagra del Tulipano, que é a Castiglione del Lago. Que é uma festa muito grande que tem lá, dos tulipanos, né? E tá, essa coisa também da bateria de samba tá crescendo muito. Como é que é? O cara quer aprender, ouve da escola de samba, o que ele pode aprender? Ele pode aprender a tocar, dançar? Pode aprender a tocar, pode dançar. A parte de percussão, né? Todos os instrumentos de percussão na bateria de samba, surdo, tamborim, tem o chocalho, tem a caixa, repique. O que mais que tem? Agogô. Então ele vai lá, você mostra, vamos supor, ele aprende todos eles e ele se enquadra em aquele que ele quer, ou mais uma pessoa é destinada a fazer certas depende coisas? Do teu background musical, né? Se tu nunca tocou nada na tua vida, normalmente o primeiro instrumento que se toca é o chocalho. Que aparentemente é o mais fácil, né? De começar a introduzir. É difícil também tocar, não tem nada fácil na música. Você tem que também ter uma certa musicalidade. Tem uma base. Um ritmo, né? O ritmo, mas o mais fácil de tocar é o surdo, mas o problema é que o surdo é aquele que comanda. Então, se você não estiver muito seguro no que você está fazendo ali, você destrói a bateria toda. É como se fosse o contrabaixo da banda, no caso, ou não? Ou eu tô falando uma bobagem aqui? Não, como se fosse... O contrabaixo vai colado com a bateria, do bumbo da bateria. Então, o contrabaixo e bumbo da bateria estão colados lá. Se sair do ritmo, a banda desanda toda, né? A mesma coisa na bateria. Se eu tiver um surdo que fizer um movimento estranho, a bateria desanda toda. Então ele é simples, mas ele é essencial, ele é simples, mas ele é o que comanda. E é o que preenche também, né? Ele dá pulsação lá, né?
da pulsação e ele que comanda o ritmo, o tempo. É fácil, mas se tu errar o movimento, destrói tudo. Os outros não, se você tiver um tamborim e se errar, ninguém nem nota, uma caixa, dá atravessar no tempo, ninguém nota, mas se fizer o surdo errado, destrói tudo. O surdo volta a ouvir. É surdo, mas tipo assim, tem que estar ligado, entendeu? E aí normalmente quem começa com chocalho, que é o que se mistura, porque tem a parte da cozinha, o pessoal chama cozinha, que é a caixa, o chocalho, né? São aqueles instrumentos que fazem o repique, faz o enchimento da bateria sem dar muito... Se você errar, não dá pra perceber muito. E o chocalho tá lá no meio, que se você mesmo que você errar, se atravessar o tempo, não dá pra perceber muito bem. Aí devagarzinho as pessoas vão se inserindo, né? Começam tem gente que chega, já tocou bateria, aí é muito mais fácil você pegar uma caixa que tocar uma caixa, porque já toca na bateria. Então... Depende do teu background musical também, né? Olha só, Bruno, e essa musicalidade, música brasileira, como ela é vista pelos italianos aqui? Como é que tu veja essa música brasileira absorção? A música brasileira no mundo inteiro chama atenção, né? Quando a gente fala de samba, você começa a tocar samba, as pessoas param, né? Você toca samba, pagode aqui na praia, todo mundo que tá passando para, fica olhando e junta a gente em torno, né? A música brasileira é muito forte, cara. Então, se tiver isso aí num barzinho em qualquer lugar... Bar, restaurante... Vai encher, vai lotar. Vai. Vamos conversando aí que eu vou tentar achar um vídeo aqui antigo meu. Vai. Aí depende da proposta do restaurante, né? Se é um restaurante que é um pouco mais chique, né? Normalmente tu vai pra uma proposta mais tipo Bossa Nova MPB. Se é um restaurante que tem muito lugar pra sentar e eles querem fazer show, que acontece muito... encher mesmo, pra atrair quer fazer rota de samba, que normalmente acontece muito de tarde, né? Sábado de tarde, domingo de tarde, acabando no almoço, depois do almoço das 2, até vai até as 6 da tarde, que o pessoal fica dançando, bebendo até a hora da janta. Roda de samba é uma boa pedida. E quem gosta de eventos grandes, né? Festas grandes, aí normalmente bateria de samba e entra que aí vira aquele espetáculo, né? Com bailarina. Aí a bateria, ela funciona também como um ponto fixo ou ela não, desfila? Depende do evento também, depende do evento. Tem evento que é fixo e tem evento que é caminhando. Esse que a gente vai fazer agora, a Sagra del Tulipano ali, tudo caminhando, né? Sempre andando. A gente ia fazer um evento agora, que era no estádio de Rimini, mas aí decidiram não fazer. Esse era fixo. E aí depende do evento. Você pode fazer ou parado ou caminhando. Interessante. O carnaval, geralmente, aqui na Itália, eles fazem o desfile, né? Dentro da cidade, isso, né? Isso. Com os carros alegóricos. Aqui também eles têm muita tradição de carro alegórico também. E eu tô estruturando um evento, que eu não posso falar ainda, mas já em antemão aqui para vocês, que não tá... Ainda tá... O projeto ainda vai sair, mas tô estruturando um carnaval pro ano que vem. Que se a coisa for funcionar, vai ser um carnaval brasileiro muito grande lá na zona da Emília-Romagna. E aí eu volto aqui pra falar de novo desse carnaval. Show de bola. Vamos supor, a pessoa que tá ouvindo agora, né, ou que conhece alguém que gosta, que é desse meio, que gostaria de aprender, seja ela brasileira, italiana, você deve ter muitos italianos dentro da escola também, ou que... São quase todos italianos. Na roda de samba, muito brasileiro tocando, que é mais música que já conhecida, específica. Mas batucada na escola é tudo italiano que tá lá, até dançar também, bailarina, tudo italiana. Aí tem alguém que ensina a sambar também? Tem uma pessoa que ensina a sambar, que é a minha namorada. Ela também é responsável por muitos eventos de carnaval na Emília-Romagna. Então a gente está estruturando essa coisa agora. Eu tô mudando também, eu tô dentro da minha academia, eu tô pegando um outro lugar agora, um outro galpão para fazer essa estrutura maior para essa escola de samba, que vai ter essa separação entre a parte da bateria, a parte das bailarinas também, e tentar construir uma coisa bem grande. O Brasil ele é moda, cara. O Brasil ele é bem visto no mundo inteiro. E a cultura brasileira, ela é contagiante, cara. Onde ela tá... Contagiante. Eu tava tentando achar... o vídeo? Não achei, cara. Não achei. É um vídeo de 2012. Eu em Florianópolis, junto com um amigo meu. Eu com pandeiro e ele com tantã. Né? Aí tinha lá um pessoal lá... Tinha uns argentinos.
os argentinos lá tentando fazer alguma coisa lá, tudo atravessado e tal. E esse meu amigo, o Adriano Amaro, inclusive um abraço pra ele, ele falou assim, ô Marco, vamos, nós já tinha tomado umas duas? Nós já tava meio alterado, né? E aí, assim, vamos pegar aquilo lá, vamos fazer alguma coisa, então vamos. Aí ele foi lá e pegou, eu peguei o pandeiro, ele pegou o tantã e fizemos uma roda de pagode com os argentinos, cara. E os argentinos, nossa, ficaram loucos, né? A argentino gosta de batucada, cara. Tem muito argentino aqui na Itália que tem muito grupo de percussão que é cheio de argentino tocando. Viu? Só pra gente entrar nesse ambiente, eu queria que você tocasse uma um pagodinho desse aí que você gosta. Ou um pagodinho, um samba, tem uma coisa com clássico, o que você quiser aí. Um classicão. Porque, putz, o cara tá com os instrumentos aí, fazendo tocar pouco, tem que tocar mais. Uma curiosidade sobre esse instrumento aqui, que isso aqui não é o cavaco, isso aqui é o banjo, né? Que tem a pele. Quem introduziu esse instrumento aqui no Brasil foi o Mussum, dos Trapalhões. Capaz. O Mussum, que ele tinha os originais do samba, o grupo dele, né? E ele, acho que nos Estados Unidos, não sei, que ele trouxe o banjo e deu de presente pro Almir Neto. E aí que ele introduziu no samba esse instrumento aqui. E hoje o samba requer o banjo também. Banjo o cavaco e o banjo são dois instrumentos parecidos, mas que têm funções diferentes, né? Tipo, o cavaco é bem mais brilhante, mais agudo. Uhum. O banjo, ele tem um som mais percussivo. Tipo, parece ser quase mais sujo do que o cavaco, né? Mas não é que é sujo, ele tem mais projeção, porque tem uma pele aqui, na pele animal, que projeta o som e é muito percussivo, né? É quase como se um tambor que estivesse batendo aqui, e o cavaco é bem limpinho, né? Interessante. E, sei lá, tocar um classicão aí, meio bossa nova, meio samba, masquinada, que isso aí todo mundo que é na Itália conhece, no mundo inteiro, sim, masquinada. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é um misto de maracatu, samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Quem sabe faz ao vivo, Bruno Guerra, aqui na programação do A Vida Lá Fora Podcast, com apoio aí de Larissa Inhoato, Titon Service, Sara Cervenini, da Italiano Vero, Cidadania Italiana, Amavi, as meninas do marketing, também nosso amigo Aderlan da Europa Casa, Reestrutura ITBR, e é tudo junto, cara, e misturado. E a Gabi da Impress Design Criativo. Pode crer. Show de bola, Bruna. Cara, 20 anos de Itália, bicho. 20 anos aqui. Trabalhos meus principais, né, que eu falei que eu fazia antes. Eu trabalhei em empresa. A gente não chegou a falar muito aqui da minha academia, mas é um dos meus trabalhos principais também. Eu tenho uma academia de jiu-jitsu, sou faixa preta em jiu-jitsu. Faixa preta de jiu-jitsu, tenho 3 escolas aqui na Itália. Massa. E pela possibilidade de ter essa academia que nasceu a escola de música, que é dentro da minha academia também. E dali que está expandindo a coisa. Beleza. O pessoal que mora em Pesa, ali naquela região ali, brasileiros, tem muito brasileiro ali naquela região? Sobretudo em Rimini, Riccione, Emília-Romagna, muito brasileiro. Mas em Pesaro Fano também tem muito brasileiro ali. Legal. O pessoal que dessa região aí, que quer colar junto com o Bruno aí, pode entrar no link aqui do nosso episódio. Vai ter vai ter o link, na descrição do nosso episódio, vai ter o link das redes sociais aqui do Bruno Guerra. Pode falar aqui também, né? Bruno Guerra Music, Bruno Guerra Music no Instagram, e Onda Carioca Pesaro, que tô até com a malha da escola de samba, que é a escola de samba que a gente faz a percussão lá. Legal. Ô Bruno, e o pessoal aqui do norte, aqui do norte não, porque você também tá no norte, vamos dizer assim, mas aqui da Vêneto, Lombardia, que queira contratar o Bruno pra tocar, você pra tocar, você faz também essa tocata e fuga assim em outras regiões também? Faço. Normalmente eu toco muito, que eu tenho me chamado muito em Pisa, aquela zona de Pisa, Luca. Mando um abraço pro pessoal de Carissimi,
Casa Brasília, que é um restaurante brasileiro. Já ouvi falar dessa caríssima. Eles chamam muito para tocar lá no restaurante deles. Show. E tem muito, cara, você vai, eu entrando nesse mundo de música brasileira, você começa a sair lugar brasileiro, lugar, restaurante que me liga, mas onde é que você mora? Eu venho tocar aqui, eu falei, pô, e o pessoal vai pedindo, eu vou, né? Chegando no preço, contratando no valor justo. Pagando bem, né? Que mal pagando bem, que mal tem, né? Se quiser me contratar também pra fazer uma animação na sua festa aí, fique à vontade aí. Pandeiro, tantã Fechou. O pessoal que tá assistindo, então, que conhece alguém que tem a atividade brasileira, o barzinho do brasileiro, sempre tem aquele empreendedor. O brasileiro é muito empreendedor, né? É verdade. Restaurante brasileiro. Não só isso, né? Pessoas que queiram fazer festas pra eventos da empresa. Trabalho lá, o meu chefe vai fazer uma confraternização e não sabe o que fazer, ao invés de chamar sempre aquela mesma banda, sei lá, ou às vezes botar uma música lá, chama uma rodinha de samba lá, vocês vão ver como é que aquelas músicas de italiano, cara, putz. Laura Pausini. Não, tipo assim, tudo quanto é festa, quando é mais agitado, assim, como é bela, Não, mas tem você vê que a gente tá falando de que italiano gosta de música brasileira. Toda final de festa aqui tem com Jorge Ben. É verdade. Tudo que é show, roda de samba ou alguma coisa, eu sempre concluo com e com o País Tropical. Todo mundo levanta pra dançar, porque todo mundo aqui na Itália conhece. A única que eu conheci aqui na Itália, que eles dizem que seria uma relacionado com o brasileiro, mas eu comecei a rir muito quando eu vi, foi o Cacau Meravilhau, cara. Aquilo ali, velho. Cacau Meravilhau, nunca ouvi essa música. Cacau Meravilhau. Porque isso aí era de um programa dos anos 80, 90 aqui na Itália, que me contaram depois, que tinha essa música e que criaram aqui na Itália. Aí mas todo mundo aqui na Itália Cacau Meravilhau, mas é uma música italiana, isso aí, ninguém não existe. Nenhum brasileiro sabe o que é isso. Inclusive o pessoal que tá assistindo. É verdade. Já ouviu falar dessa música? Cacau Meravilhau. Maravilhau. Que maravilha esse Cacau Meravilhau. Nada a ver, cara, nada a ver. Mas é engraçado, tipo assim, ó, como a musicalidade brasileira, a cultura brasileira, ela é abraçada pelo resto do mundo, entendeu? Eu vejo isso, tipo assim... Claro, a música brasileira, então, nem se fala do tempo ali do Michel Teló com... Se eu te pego, cara, estourou aqui na Europa, tá, sabe? Eu trabalhei em várias festas de casamento e todas elas eram embaladas por músicas brasileiras. Tocavam uma ou duas italianas, o resto era música brasileira, entendeu? Então... Cara, mas a música brasileira tem uma história muito forte aqui, já desde os anos 60, né? Você pegar Ornella Vanoni, Mina, todas elas gravaram um monte de música brasileira, de bossa nova, de MPB. A Mina gravou um álbum inteiro que é só do Brasil. O Toquinho morou aqui, Vinícius de Moraes... Os caras fizeram um monte de música. No ano de 82, 83, eu acho, a música mais tocada na Itália foi Aquarela. Aquarela. Que foi escrito primeiro em italiano e depois em português. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Uau. Essa música foi escrita primeiro em italiano, explodiu aqui na Itália. Aí depois explodiu aqui na Itália e o Toquinho escreveu em português e lançou ela lá no Brasil. Oi, tem uma outra música que dizem, não sei... Dizem que é escrita por italianos, que depois Demônios da Garoa gravou. Não posso ficar mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra morar. Show de bola! Essa tem a versão italiana. Eu nunca fui pesquisar, mas tem italiano que fala que foi escrito antes em italiano.
Mas eu vou pesquisar se essa música é italiana ou se é em português, né? Tem outra também ali, tipo, aquela do que Engenheiros do Havaí gravou, né? Ah, essa é do Gianni Morandi. Era o ragazzo que come me, amava i Beatles e Rolling Stone. Essa aí explodiu no Brasil, né? E era já Gianni Morandi, acho que é anos 60, eu acho. Isso aí estourou no Brasil nos anos 90, eu acredito. Foi ou final de anos 80 ou início de anos 90. Com Engenheiros do Havaí. Com Engenheiros do Havaí. Mas é Gianni Morandi, pós-guerra, anos 60, isso aí. Pós-segunda guerra, né? Criticava a guerra e tal. Foi anos 60, isso aí. Show de bola. Bruno, 20 anos de Itália, cara. O que tu mais gosta aqui na Itália? O que eu mais gosto aqui na Itália é a segurança. A segurança. Se eu tivesse que escolher um tópico, que tem piorado muito nos últimos anos, mas nas grandes cidades, né? Roma, Milão, sobretudo Roma. Mas não dá para comparar com o Brasil, né? Rio de Janeiro é uma violência, esse é o problema do Brasil, em geral, né? Em geral, acho que essa violência que tem no Brasil, impunidade, vai só piorando, né? Sempre, e ninguém nunca faz nada. Cada ano que eu vou pro Brasil, parece que tá pior. Se bem que aqui na Itália piorou também, mas o pior da Itália não é nunca que nem o do Brasil, né? Eu lembro até de uma história agora que a gente tá falando de Tom Jobim antes, que o Tom Jobim, ele também morou nos Estados Unidos 10 anos, né, em Nova York. Aí ele anos 80 tinha aquela coisa de anos 70, 80, tinha aquela de radiotáxi, né? Você pegava o táxi, ligava, o radiotáxi ligava, que era sempre o cara que te pegava, te levava para os lugares com táxi, né? E ele sempre pegava o táxi com um rapaz, né? E nesse dia ele estava indo embora para os Estados Unidos, né? Ele pegou o táxi com esse rapaz aqui e falou, tô indo morar de vez nos Estados Unidos, tô indo morar lá. Foi embora. Morou 10 anos nos Estados Unidos, depois voltou. Quando ele voltou, ele pegou o mesmo táxi. Chegou no Brasil depois de 10 anos, aí falou, seu Tom, você tá voltando pro Brasil? Tô voltando de vez. Mas por quê? Você não gostou você não gosta dos Estados Unidos? Não gostou de morar lá? Aí ele falou, os Estados Unidos é muito bom, né? Mas é uma merda. Aí ele falou, mas qual é a diferença do Brasil então? O que você gosta do Brasil? Ele falou, o Brasil é muito... O Brasil é uma merda, mas é muito bom, né? Muito bom, entendeu? Verdade, cara. Tem a gente que fez essa ponte, né? Saiu do Brasil, veio pra cá, outras pessoas foram pra outros países. Essa é a definição. Essa é a definição, cara. O Brasil é uma merda, mas é bom. Muito bom. E aqui é muito bom, mas é uma merda. Por isso que eu falei a definição perfeita do Tom Jobim. Eu falei, melhor do que você ouve a frase, você entende bem, é verdade. Você fala, estruturalmente, a Europa a infraestrutura da Europa não tem como comparar, né? Você não pega trânsito aqui, lá no Rio, mínimo para fazer 10 km de carro, 3 horas de trânsito, aqui na Itália não existe isso, não existe. A autoestrada aqui toda... Os caras reclamam ainda, mas se for comparar com as estradas do Brasil, Show. E aquilo que tu menos gosta aqui na Itália? Cara, o que eu menos gosto ultimamente, mas acho que é pela idade que tá avançando, acho que é quando chega o inverno, né? Frio, né, cara? Mas não é inverno, eu não gosto das... meias estações que eles chamam aqui, mezza stagione, né? Quando chega o outono que tá mais úmido, não tem muita umidade no outono, porque aí quando chega o inverno já, né, dezembro, janeiro, tá mais frio e não tem tanta umidade assim, pelo menos onde eu moro. E eu gosto de esquiar também, né? Aí já tem a neve, já dá pra esquiar, eu já um pouco me animo de novo. Mas quando chega novembro, assim, eu falo, vai dando aquela... Vai dar aquela depressão de... Que eu não sentia, até uns anos atrás eu não sentia ainda, mas agora, começando... Eu falei pra minha mulher que, tipo assim, eu não gosto. Eu gosto do inverno um mês, basta. Um mês. É muito longo aqui, né? Um mês e meio, cara. Cara, parte aí pra quase 6 meses. Cara, mas o verão também, cara. O verão aqui da Europa em geral é bom, porque é suportável e é bom. Mas no Rio, tipo, um verão, a mesma coisa. Se tinha que trabalhar no Rio, cara. Quando eu trabalhei no Rio, eu trabalho com paletó e gravata? Com paletó e gravata. Cara, eu saía do escritório pra ir pro restaurante na hora do almoço. Tá, mas lá no Rio de Janeiro... Ninguém merece isso, cara. É biscoito ou é bolacha? É biscoito. É biscoito. Bolacha lá no sul, né? Bolacha pintada. O que a Itália representa na tua vida hoje? Cara, a Itália pra mim é casa também. É casa. Itália Sim, é casa. Eu tenho 2 casas. A Itália é mais a minha casa do que o Brasil agora. Mas eu penso em Itália, eu penso também em casa. Legal.
Já 20 anos aqui. Eu tô quase ao mesmo tempo que eu tô aqui na Itália, do mesmo tempo que eu tinha vivido no Brasil. Fui embora que eu tinha uns 25 anos, tô aqui há 20, então... eu passei disso já. Eu fiz 19 e vou pra 19 agora. Tô em cima do muro. Mas a tua ideia de vir daqui pra Itália é chegar aqui ou fazer uma grana e sair fora? Ou tu deixou meio que... Não, quando eu vim pra cá... Deixa a vida me levar. Não, quando eu vim pra cá, minha intenção era aquela, né? Aquela de trabalhar como cantor de ópera, cantor lírico. E trabalhei para aquilo, entrei no mercado, mas o mercado foi contra mim, né? Quando primeiro teve a crise dos mútuos lá pro subprime, que fecharam tudo que era teatro por 2 anos. Aí eu vi... Eu já tinha um monte de produção, já que eu tava engajado, que aí saltou tudo. E aí eu vi que a coisa era perigosa, né? A parte cultural, porque, como eu falei antes, a parte cultural é toda paga pelo Estado, né? E aí eu comecei a trabalhar em empresa e ainda bem, porque quando chegou o Covid, eu ia estar de novo lascado, né? E aí eu percebi que eu canto ainda, eu cantei até 2 semanas atrás, eu cantei a Requiem de Mozart ali em Sant'Arcangelo, que eu não lembro que eu cantei, mas lá perto de Pesaro eu cantei. Às vezes me chamam, né, pagando, a gente tá lá cantando, mas não é mais o meu foco, cantar música clássica, canto lírico, mas é a música brasileira, então meu objetivo é fazer música agora, nos últimos anos, se virou pra música brasileira. Legal. Eu tenho uma pergunta agora, uma boa ópera ou uma boa roda de samba? Uma boa roda de samba. Eu também sou. Imagina, não tem comparação, né? Porque, a roda de samba, ela engloba todo mundo, né? Engloba todo mundo no sentido que quem chega normalmente gosta. Né? E todo mundo canta junto. Todo mundo canta. Até que não sabe cantar se mexe, né? Você vê, eu vejo às vezes, eu tô tocando lá, às vezes até fazendo show de MPB Bossa Nova. Quando começa a entrar aquele ritmozinho brasileiro de sambinha assim... Não tem quem fica Não tem, parado, você vê só os ombrinhos mexendo assim, né? Aí você vai vendo os caras se mexendo, não tem, contagia que não tem jeito. E a ópera é uma música... Não é de elite, mas você tem que estudar música clássica para entender ela, né? Se você não estudar a música clássica, por isso que eu falei, o ideal é que as pessoas comecem, se quiser ouvir ópera ou música clássica, pelos compositores mais modernos, né? Porque aí já está mais perto da nossa musicalidade moderna. Mais contemporâneo, no caso. Mais contemporâneo, porque Giacomo Puccini, que é considerado o último compositor de ópera moderna, e aí dali você vai voltando, que aí você vai acostumando o teu ouvido, mas não só ouvir, né? Você tem que, o ideal é você, numa ópera, que ópera não é nem uma arte para você ouvir em CD, ouvir em CD nem existe mais, ouvir digitalmente. A ópera é uma arte que você tem que viver ela, você tem que ir no teatro, você tem que sentar lá, ouvir a pressão da orquestra, do som que chega pra você, a pressão do cantor quando ele canta. Top demais. É uma experiência também. É uma experiência sensorial, né? Que é diferente do que ouvir um som digitalizado, que foi gravado, foi mixado, que é um outro tipo de produto, que não é, na verdade, não é o que é a ópera aquilo. A ópera você tem que ir no teatro e ver que é outra coisa. Apesar de que a gente tem aquela cena assim do cara chegando em casa, tirando a jaca, né? Tirando o paletó. Abrindo a garrafa de uísque. Aí botando uma ópera. Indo na frente da janela, assim, olhando pra fora. Não, é uma música d'ascolto, né, como fala aqui na Itália. É uma música pra você ouvir, né? Não é música pra dançar. Mas não se compara, né? Não se compara. É uma experiência. É uma experiência. Assim como a música clássica, eu tive a experiência de presenciar uma apresentação em Cremona, né? Na faculdade na Stradivarius, de Cremona. A Cremona, eles fazem os violinos, né? Fazem os violinos, né? Stradivarius é dali. E ali eu tive a experiência de ouvir um Stradivarius de 1700 e poucos lá, e uma moça tocando aquele violino dentro de um salão projetado para som, obviamente, né? E, cara, a experiência é incrível, cara. É um som único, né? Cada instrumento tem um som único, como é a nossa voz. Cada instrumento tem o seu próprio som, tem a sua projeção, como se
se transmite no ambiente, né? Como aquele som passa, né? Beleza. Até o disco que eu tinha falado antes da barreira, da orquestra que faz uma barreira, como o som atravessa a barreira. Então é um som muito vivo, né? Não é aquele som digitalizado, mas é um som orgânico mesmo. Você sente a pressão do som que chega, você sente a pressão do som vivo, né? O material vivo. Beleza. Aquece a tua garganta então e dá uma palha pra nós de música lírica ou ópera. Mano, agora... Tira o microfone do cara ali, senão vai estourar o microfone. Sim, faz aí uma palhinha então. O que eu posso cantar agora? O Sole Mio, uma coisa bem... Top. E bella cosa, na giornata sole, n'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa. E bella cosa, na giornata sole, manna tu sole, più bello in me, o sole mio, sta in fronte a te, o sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Show de bola. Que show, cara. Mas, tu falou em festa, né? Esse festa é do carioca, né? Não, isso é napoletano. Ah, puxou um X ali? Não é festa, é napoletano. É, napoletano. O Sole Mio é napoletano, não é italiano. Que show, eu que sou corneteiro, eu senti o festa. Eu falei, pô, não é o cara... tá falando um carioquês aí. Ou é o cara de Floripa, é o cara do Rio, só pode, né? Ou de Nápoles. Legal, cara. Bruno, show de bola, cara. Legal a tua história, as tuas habilidades musicais. Obrigado. Eu acho que isso acaba mostrando, cara, que brasileiro é fora da curva, brasileiro é foda. Ele vem, faz mesmo a parada e se der errado ele vai levantar, ele vai fazer de novo. Vai se reinventar. Vai se reinventar, entendeu? Assim como chegou as crises na tua vida, tanto ali em 2006, 2007 ali e tal, chegou na pandemia, tu foi se reinventando, foi indo e hoje tá tocando esse projeto aí que é a Escola de Samba, né? Escola de Samba. 4 projetos, né? Qual é o quarto? 4 projetos, a academia. A academia é um projeto que sempre existiu, sempre teve, continua crescendo sem o meu intervento, né? E eu vou englobando tudo, né? Eu vou colocando tudo no mesmo lugar, mas os projetos musicais são 3 musicais. O meu projeto solo, né? Que é voz e violão. Tem um projeto de roda de samba e tem um projeto grande que é da bateria de samba e da escola de samba com os bailarinos, né? Show de bola. Para o pessoal te contratar, então? Pessoal, contratar ou pelos redes sociais, né? Bruno Guerra Music ou Onda Carioca Péssaro. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui embaixo também para vocês. Ou pode me ligar no telefone direto. Se quiser já deixar teu telefone já. É 320-9124-502. Meu telefone também, pode ligar direto, fala comigo. Telefone italiano, prefixo italiano. Prefixo italiano. Show de bola. Beleza. Pra gente finalizar esse episódio musical, né? Que eu curti pra caramba. Eu também tenho... que fazer mais, né? Eu tenho... tem outros cantores pra gente convidar também. Eu também tenho um pouco de musicalidade, de ritmo. Né? Eu vi que você deu uma palhinha com o violão. Entendeu? Então, pra mim é muito legal esse tipo de bate-papo, esse tipo de conversa. Você tem que se exercitar mais, Marcão. Tocar umas pra nós aí. Não, a próxima a gente faz uma rodinha aqui. Pode ser. Olha só, deixa então pra nós finalizar, Bruno, uma dica pra quem tá no Brasil e pretende sair fora do Brasil. Tanto para os Estados Unidos, ou para América, aqui para Europa, aqui para Itália. O que a pessoa tem que fazer? O que a pessoa tem que ser? Né? O que ela tem que ter? O que ela tem que ter dentro da mala? Não, ela tem que ter uma coisa dentro dela. Coragem. Tem que ter coragem. O cara que foi meio frouxo. Cara cagão. Ou tem que ser irresponsável. O cara fala, tô nem aí, vai. O cara que for cagão, o cara não pode ficar pensando muito. Se o cara ficar, mas eu vou, agora eu vou juntar um pouco de dinheiro, agora... Não ou pega e vai embora, pica a mula e chega lá e se vira, né? Porque aí, quando você chega, molhou a bunda na água, tem que começar a nadar, né? Aí, essa é a coisa aí. Você tem que chegar lá, o lugar que você quiser ir, né? E tem que ter um objetivo, né? Tem que ter um objetivo na vida. Um foco, né? Você ir para um lugar só por ir, não. O que você gosta de fazer na tua vida? O que você gostaria de fazer? Como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? O que você gostaria de fazer?
Você ter um projeto de vida e ir para aquele lugar que você acha que pode te fornecer aquela experiência para fazer você crescer e chegar onde você quer chegar. Eu vejo muita gente adiando sonhos por não querer começar as coisas agora, entendeu? Mas é aquela coisa que foi falada, né? Comece e melhora, entendeu? Começa e vai ajeitando. Não, e aí às vezes até começando uma atividade começam a sair novos sonhos e novas coisas, né? Essa coisa da bateria de samba, eu nunca tinha pensado, mas fui me envolvendo foi nascendo. Foi nascendo, entendeu? Que eu já tinha uma ideia, porque eu participo de um grupo em Urbino, que tem uma escola de jiu-jitsu em Urbino, e tem a Festa del Duca, que é o Duca de Urbino, que tem um jogo que é tipo o Calcio Fiorentino, Calcio Storico Fiorentino. Não sei se vocês conhecem o Calcio Storico. Não. Que é o tipo o futebol que eles têm aqui, que eles caem na porrada. Vocês nunca viram? Não, cara. Procurem depois, Calcio Storico Fiorentino. Vale tudo, tipo? Vale tudo, mas com uma bola de tipo um rugby que vale tudo. Que massa, velho. E aí, esse aí, né, em Firenze. E em Urbino eles têm se chama AITA, que eu participo também, que é sempre na Ferragosto, no 14 de agosto. Tem a AITA, que é esse jogo que é meio que de luta. Não tem soco, não tem chute, mas é luta. E o objetivo é jogar o cara numa poça, roubar a bandeira da outro time. E aí é tipo uma revocação histórica, né? Eles fazem essa festa histórica que dura quase uma semana em Urbino. E aí tem os caras que passam lá com a bateria, né? Que mais é a bateria medieval. Trum, trum, tam, prum, pum, pum. Aí eu observando aquilo, eu falei, caraca, eu vou tentar inserir uma bateria de samba aqui. Já tinha essa ideia, né? Aí chegou no carnaval do ano passado, em Péssaro, eu vi aqueles caras todos com os carros alegóricos desfilando, né? Mas aquela chatice, né? Aí quando cada um com a sua música, né? Cada um bota uma caixa de som no alto-falante, cada um com sua música. Eu falei, caraca, no carnaval do ano que vem eu vou entrar com uma escola de samba aqui. Aí que essa ideia aí, né? Eu já tava entrando na música brasileira. E eu falei, não, aí eu fui adiando, quando chegou outubro, falei, não, agora chega, comprei os instrumentos todos, falei, vou abrir uma bateria de samba, vou ensinar esses caras todos, chegar no carnaval desse ano, vou pegar esses carnavais e vou fazer. Aí aconteceu, eu abri em final de outubro, chegou já em fevereiro, já tava com um grupinho lá de 15 pessoas, já tocando bateria e a coisa tá se desenvolvendo. Legal, cara. O negócio é começar e melhorar, realmente. Tem que começar e você vai ajustando, né? Mas tem que ter um foco, né? Tem que você gostar daquela coisa que você tá fazendo, que é o principal, né? Se você não tiver prazer no que você está fazendo. E ter o foco, assim, onde é que você quer chegar com aquela coisa? O que você quer fazer? Beleza, então. Pra finalizar, pega o violão lá pra nós, por favor. Toca aí uma música... Toca aí, pode ser um bossa nova aí, então. Enquanto isso, a gente vai dando os nossos recados aí. Pode só dar um dedilhadinho aí, isso, entendeu? Faz um dedilhado que a gente faz chama os patrocinadores e daí depois você toca. Aí ó. Um dedilhadinho, uma coisa tranquila, né? Isso, Aí eu vou aproveitar e vou fazer um som tupiniquim. Muitas pessoas encaram a cidadania italiana apenas como um direito jurídico. Mas se elas pudessem mudar a percepção sobre quem você é. Imagine se ao invés de apenas um documento você recebesse algo que foi perdido no tempo, a sua identidade de família. É por isso que nós trabalhamos com a Italiano Vero da Sara Severnini. Reconheça a tua cidadania italiana, o link para falar com a Sara tá aqui na descrição do episódio. Melhor do mundo foi esse, né? E para você que já tem a cidadania italiana... Agora tu gostou demais, né, cara? Você pode contar com os serviços da Larissa Onhoato. Ela é especializada em documentação pós-imigração. Ela... Puta que pariu, cara. Bom demais. Ela resolve as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor. Larissa Onhoato. Precisando de ajuda? Chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Show de bola. Bruno, obrigado, cara. Obrigado pela tua... Obrigado a vocês. Agora vamos arrumar Não, peraí. Isso. Não, pode dar fala o finalzinho aí, depois ele toca a música pra nós... então tá. Terminar com a música que esperem sempre. Burguesinha do Seu Jorge. Legal. Show de bola. Legal. Bruno, obrigado, cara, pela tua disponibilidade, pela tua história, né? Obrigado a vocês. Por essa maneira artística de viver a vida, cara. Não só no Brasil, mas quanto aqui na Itália também. Obrigado. Beleza. Isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Taca ali o pau aí, cara. Vai ficar agora, vocês vão ficar com Bruno Guerra. Vamos com a burguesinha, né? E a burguesinha. Da burguesinha.
Pode apoiar. Isso. Assim tá bom. Assim ficou bom. Aí. É isso aí, rapaziada. Tem burguesinha aqui na programação do A Vida Lá Fora Podcast com o nosso amigo Bruno Guerra. Até o próximo. Valeu. Tamo junto. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança batistaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 burguesinha. Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha. Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha. Croissant, burguesinha, 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 burguesinha. Suquinho de maçã, burguesinha, 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 burguesinha. Burguesinha, 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 burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesa, burguesa. Oh. 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 Pediu pra parar, parou! Valeu, rapaziada. Até o próximo. Obrigado a todo mundo, né? Tamo junto. Valeu. Tchau.